Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O ouvinte nosso, Antônio Leme, ele disse que é ouvinte desde 1976, quando a gente apresentava o Ciranda da Cidade. Na verdade, começamos no Ciranda em 74, quando o programa começou. E ele disse que, ouvindo o Conversinha, você fez referência aos filhos, que em verdade são gerados e criados para o mundo e não necessariamente para os pais. Gostaria de ouvir comentários a respeito desse tema, né? Nós podemos sentir claramente que a célula familiar encontra-se em rápido processo de degeneração. Você tem razão. Até porque nunca houve incidência de tantos ilícitos penais contra a vida envolvendo pais, filhos, avós, tios, etc. O que eu gostaria, Antônio Leme, xará, é que a ciência explicasse isso. Algum orientador psicológico, algum psiquiatra, um sociólogo, ou sei lá o quê, explicasse isso com uma certa lógica, como o esoterismo explica. Só tem uma explicação convincente, e quando você submete essa explicação à lógica do Aristóteles, você acaba pensando, bom, na inexistência de uma explicação melhor, eu fico com essa que o Carvalho está apresentando, porque não tem outra, né? Nós estamos no final da era de peixes e começo da era de aquário. Cada era é astronômica, ela não é esotérica. Os astrônomos da USP, os astrônomos brasileiros aí, o Brasil vai bem em astronomia também, né? Não tanto quanto países mais ricos, porque tem que investir muita grana, né? Eles sabem muito bem que a Terra tem um equinócio em torno do Sol, né? Mas eles só não sabem que esse equinócio corresponde à incidência mais na vertical entre uma paralela e outra da Terra, porque são 12 paralelas, né? E esses são os 12, aí eu já entro no esoterismo, ó, 12 trabalhos de Hércules em torno do Sol. E essas mudanças, né, são justamente para que o Sol, que é um ser vivo, né, já falei aqui do arcanjo Micael várias vezes, ele lance sobre a Terra e outros planetas desse sistema que ele comanda, né, esse universo que ele comanda, ele lance partículas subatômicas, que na verdade são elementais, né, elementais inteligentes, que saem, né, da criação dele, para que eles então propiciem um avanço, né? Uma mudança na Terra e noutros que a gente chama de planetas aqui, noutros globos, né? Que existem no espaço sideral. Tá entendendo como é que é a história, não? É por isso que o Schumann, aquele cientista, descobriu a ressonância Schumann, que o Leonardo Boff escreveu a respeito. Você pode pedir no Google, ressonância Schumann, aparece lá, Frei Leonardo Boff escrevendo a respeito. Mas não sabe o que é. Tá ouvindo o galo cantar, mas não sabe o que é. Ressonância Schumann que foi descoberta em 1953, mas na verdade foi devido a um fato acontecido no Brasil em 24 de fevereiro de 1949. Aí é que tá a história, né? Então a origem disso, dessa mudança vibratória na Terra, é para a entrada da Era de Aquário. A gente saber das coisas é um negócio complicado, porque você tenta explicar para as pessoas, elas não compreendem porque elas estão entupidas de conhecimento profano, conhecimento ortodoxo das ciências, e as ciências não conseguiram. A física, por exemplo, não conseguiu. E tem que se apelar então para a metafísica, não tem outro jeito, né? Agora, existe sim, Antônio Leme, uma família espiritual e uma família física. Família espiritual, vamos supor, eu estava dizendo aqui que meus próprios filhos às vezes não aceitam essas ideias minhas aqui e tal. Pelo menos um aceita, talvez minha filha não aceita, porque acredita em reencarnação, e daí, né? Eu tenho uma irmã que acreditava, depois virou evangélica, depois, né? E daí, cada um segue. Minha mãe ia à missa depois e frequentava a igreja evangélica também. Cada um faz o que bem entender. Não tem que meter o bedelho no meio. É a cabecinha de cada um que leva a pessoa a um estado de consciência mais elevado. Agora o ser humano não pode ficar parado, senão está cometendo crime contra a evolução. Família espiritual é aquela família que tem compatibilidade em termos de assuntos mentais, porque o espírito hoje, ou a alma espiritual do ser humano, é uma porção do plano mental abstrato.
plano físico, mental, abstrato ou manásico, de maná que cai do céu. Essa é a verdadeira família espiritual da pessoa. E ela constitui-se numa constelação. Mas como estamos presos a karma, né? Então se apronta com a pessoa numa vida, a pessoa apronta com você e tal, justifica então que a lei de atração e repulsão, ou karma, né? Ele passa a atuar porque afinal é uma lei para toda a criação, desde o metal até o angelical, né? Passando pelo homem, claro, os animais, árvores, tudo é submetido a karma. É bastante comum na família física haver um ou mais compatíveis com a gente, e este ou estes são também, é claro, parte da nossa família espiritual. Mas por vezes não tem nada a ver com a gente. Um grande mestre, por exemplo, expulsou um filho dele de casa que estava enchendo o saco. Fazer o quê? Você não é obrigado, ainda mais ele que enxergava, né? Você não é obrigado a aceitar aquilo que está perturbando você. Carvalho tá enchendo o seu saco aí de falar essas coisas no seu ouvido? Desliga o rádio, pronto. Pra que ficar se torturando, ouvindo coisa que você não quer ouvir? Não é assim. Sua mulher tá enchendo o saco, toma uma atitude. O seu marido tá enchendo sua paciência, você não aguenta mais. O ser humano fica recalcando essas coisas e vem as doenças, né? Psicossomáticas, etc. Na família espiritual, onde somos mais compatíveis e nos sentimos mais atraídos uns pelos outros, a convivência pode ser mais fácil ou menos difícil dependendo do karma. Na família física, a convivência costuma ser mais difícil, porque a união das pessoas é mais forçada pelo karma, como dissemos. Nos reunimos em família para que os mais lúcidos possam ajudar os menos lúcidos na sua evolução. É claro que isso gera atritos, e destes atritos pode surgir efeitos kármicos mais graves ou mais leves, depende. É um jogo, o jogo de Melquisedeque, como dizia o meu grande saudoso amigo Hernani Portela, né, que aprendeu com o professor Henrique Zé de Souza. É evidente que na família espiritual também existem atritos, e esses atritos que prefiro, tanto num caso como no outro, na família física como na espiritual, prefiro chamar de choque dialético de ideias. É que nós não temos paciência um com o outro. O choque dialético vira briga. E o indivíduo passa a sustentar que pedra é pau só para ganhar a discussão. Por que isso? Porque o ser humano é uma besta? Não, porque ele é criança. Ele é criança. E criança é assim mesmo, né? O que vai fazer? Mas você não é obrigado a suportar também se você achar que o fardo está muito grande. E os problemas nossos deveriam ser resolvidos mentalmente. A família espiritual é representada muitas vezes no cosmos por uma constelação inteira de estrelas. Ou seja, não há estrelas. Cada luz do céu é um ser angelical, muitas vezes, ou muitas das vezes, caído na terra ou encarnado aqui, né? E que mantém um pedaço dele lá em cima, como o maná que cai do céu, como já falamos centenas de vezes aqui, como alimento espiritual ou porção de manas, que do sânscrito significa plano físico mental abstrato, ou espírito que cai na matéria, na lama da terra para ganhar experiência. Esse é o sentido também dos anjos caídos, e não demônios que vêm aqui para encher o saco da gente. Esse maná tanto quer dizer o desencarnado, que é uma ou uma porção de estrelas, depende de quantas encarnações tem, no céu, que vem para a Terra para ganhar experiência, ou indica que o plano físico-mental abstrato permeia todos os planos que lhe são inferiores. Ele permeia todos os planos que estão inferiores a ele. Daí os universos paralelos que a gente fala tanto deles, porque tudo é vida para tudo enquanto é canto, e cada plano de matéria tem 7 subplanos, cada subplano tem mais subplano, e o negócio é um rolo danado, dando os 144 mil universos paralelos da tradição teosófica, né? Então, essa história é bem mais interessante do que parece. Os planos inferiores permeados pelo físico-mental abstrato são físico mental concreto, físico astral, físico vital ou aura, né, que tem a ver aí com o que os espíritas chamam de ectoplasma, etc., que está mais ligado à aura, que está ligado ao corpo também, né, que às vezes até se materializa, e por fim o físico. E no conjunto vão gerar o fluido vital em nós, como dizia o Paracelso, né, e que na verdade é um só, que vai se densificando à proporção que desce dos planos da matéria. Você está percebendo, Antônio Leme?
Se várias estrelas, que na verdade são anjos, com um globo de luz materializado no chakra cardíaco por causa do quarto dia da criação, porque ele é o quarto chakra, de cima para baixo ou de baixo para cima, é o chakra cardíaco, vem à Terra, e essa constelação é composta por milhões de seres de grande luz, né? Eles, é claro, se atraem mais, devido, na maioria das vezes, por um karma favorável. Essa é a família espiritual. De várias constelações diferentes descem seres para encarnar. Suponhamos que uma pessoa que tem um débito kármico comigo, né, me abandonou na outra vida quando era, por exemplo, minha mãe, né, e estava numa constelação inferior, em termos de consciência ou compreensão da vida. Ela pode voltar com uma atração muito forte pela minha pessoa, no sentido de dar-me melhor com ela do que na vida passada para compensar o mal que me fez noutra vida. Pode acontecer o contrário. Tem um débito kármico com a pessoa e ela, com menos consciência ou compreensão da vida do que eu, vai para uma constelação inferior, né, depois que desencarna, né, e volta para reencarnar com minha filha, entrando em choque comigo o tempo todo. E eu, pacientemente, tento melhorar a sua evolução. Acontece o contrário também, né, de pais que tentam se impor e filhos que têm mais consciência. Isso vai muito longe, Antônio Leme. Se você raciocinar um pouco, irá compreender por que os bons vão para o céu, os médios vão para o purgatório e os maus vão para o inferno, né? Aliás, Dante Alighieri sabia das coisas. O purgatório é uma constelação média em estado de consciência ou compreensão da vida. O inferno é uma constelação de pessoas que formam um verdadeiro pandemônio, e nós precisamos dele também. E também é por esse motivo que os grandes mestres do esotérico sempre disseram a mesma coisa. A evolução é solitária, mesmo que ela se processe também em conjunto. É impossível você levar com você as pessoas que você ama e que são de sua família física para onde você vai, porque é de acordo com o merecimento de cada um. Você não leva um filho para o céu se você tiver que ir para o céu. Às vezes ele tem que ficar no inferno e acabou. Ele tem que passar por ali, está entendendo? Como você não obriga um filho a ser engenheiro mecânico, a ser locutor de rádio, a ser artista de televisão. Não, ele vai ser o que ele quiser e que precisa ser, né? A evolução é solitária. É impossível você levar as pessoas da família física, mas não são da família espiritual, aí que tá. Daí dizer-se que no final dos tempos, ou de um ciclo, e estamos agora no final de uma era de peixes, né? E começo da era de aquário, como agora está acontecendo, né? De haver o chamado julgamento, né? Mas o julgamento, na verdade, é um conjunto de provas que nem o Enem do Ministério da Educação e Cultura, aí, né? É que nem o Enem, você faz uma prova. Se você passar, você vai. Se não passar, não vai, pronto. Não é um julgamento para mandar os caras para o inferno, para o céu. Não é assim. É você que vai se promovendo pelos seus próprios esforços. E não adianta ficar pedindo a Deus para levar você, não, porque se ele levar, ele está levando em ele mesmo, porque você é Deus. O um se dividiu em milhões e bilhões de pedacinhos, 6 bilhões e meio aqui na Terra, né? Então há esse julgamento, e quem julga é o que é o imperador daquele momento cósmico, né? Tem essa função. Ou Melquisedeque, o senhor do bem e do mal. Porque se ele fosse só do bem, imagine, né? Ele acabava com o mal e acaba com a vida também, porque ele não é burro, né? Ele é inteligente. Se acabar com o mal, você acaba com o bem. Se acabar com a morte, você acaba com a vida. Se acabar com o alto, você acaba com o baixo. Se acabar com o rico, você acaba com o pobre também. E vai por aí fora. É uma sequência lógica. E Melquisedeque então separa o joio do trigo, ou melhor, isso aqui vai para a sala de aula tal, aquele ali vai para tal lugar. Não é um negócio punitivo como as religiões imaginam, e elas tinham que contar desse jeito, porque senão descamba tudo, né? Passa tudo a andar pelado e fazer sexo dentro do serviço mesmo, e já vira aquela bagunça, porque o ser humano não passa de um cachorrinho ainda tentando virar gente, né? Sei lá. Daí dizer-se que os bons vão para o céu, os médios para o purgatório, os maus para o inferno. Não é bem assim. Você vai para onde você merece. O suicida, por exemplo, vai para onde a cabeça ruim dele mandar. Ele vai para um verdadeiro inferno que ele mesmo criou. É a sua verdade. Vá para onde você quiser, né? Você não vai para onde o Carvalho está mandando, não tem jeito, né? É o princípio da afinidade que une a gente no bem e une também no mal.